que existe a palavra do Senhor para essa geração através dos lábios dele. Que ele seja o profeta do Senhor para derramar sobre nós toda a didaquê, Senhor, todo o ensinamento que nós precisamos. O Senhor possa ir de encontro à igreja dele nesse momento também, Senhor, abençoar a igreja, os irmãos ali, preciosos do Senhor, abençoar a sua família, a sua casa. Que ele seja, Pai, nessa noite abençoado pelo Senhor ainda mais. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que é como terra boa nessa noite, nesse lugar. Obrigado, Senhor, por essa noite, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém? Pode se sentar, toma o teu lugar aí. Quero agradecer o privilégio de poder estar aqui mais uma vez, né? A alegria é toda nossa de poder vir aqui. Eu gosto muito de vir aqui na igreja, gosto mesmo. Não só porque eu tenho um carinho e um respeito muito grande pelo pastor Robson e por sua família, né? Mas a igreja é uma igreja, essa igreja é uma igreja que ela possui algumas coisas que são muito particulares, né? E a igreja, ela é uma igreja que ela é gostosa, que vir aqui é gostoso. Tem igreja que você vai, que você é como ovelha muda levada para o matadouro, né, irmão? Aí você vai meio sim, que lá o ambiente é pesado, o ambiente é pesado, o mundo espiritual lá assim é pesado. Aqui na igreja tem uma coisa assim, no mundo espiritual assim, na igreja, tem uma nuvem de glória, que eu vejo uma igreja muito despojada, muito livre, muito à vontade, né? Parece que quem vem para o culto vem porque está à vontade para vir mesmo, os que não estão à vontade é ficar em casa. Então assim, é muito gostoso isso aqui na igreja, isso é muito bom. E eu fiquei muito feliz pelo desafio que a mim foi passado de estar aqui com vocês, encerrando aqui essa noite o Congresso de Jovens, e pregar no encerramento, eu acho que é a parte mais difícil que tem, porque muita gente boa já passou na frente, já falou um tanto de coisa, então qualquer besteira que você falar, fica um negócio assim muito difícil, né? E aí eu falei, Jesus toma conta, o que eu vou falar com aquele povo lá? E tem umas 2 semanas que eu estou só orando, e falando, Deus tem misericórdia, Jesus. E hoje eu fiquei feliz, que eu cheguei ali, a irmã veio me receber, eu falei, cadê o pastor Robson? Ela falou, não está aí não. Eu falei, ele descobriu que eu vinha pregar aqui, foi pregar em outro lugar então, né? O pastor Robin saiu, foi pregar em outro lugar. Está aqui esses 2 meninos quietinhos aqui, filho do pastor Robson, da pastora Júnior. Pensa nos meninos quietinhos, gente boa, irmão. Oh, meu Deus do céu, nós viajamos, ficamos uns dias num congresso aí, um tempo desse atrás, mas os meninos quietinhos, pensa, um negócio assim que, meu Deus, e eles juntaram com 2 quietinhos que eu tenho lá em casa também, porque eu tenho 3 lá em casa, né? Eu tenho uma quietinha de 14 anos, desse tamanho assim, que a hora que ela põe o salto, ela chega perto de mim, eu falo, dobra o joelho. Tá doido, você está maior do que eu, ele não pode não, respeito, dobra o joelho, você tem que ficar perto de mim assim, ó, aí fica mais ou menos igual. Eu tenho uma quietinha de 7 anos e tenho um quietinho de 2, meu Deus do céu, juntava os 4, saía fogo dentro d'água, irmão, um mistério profundo, parecia uma coisa, uma manifestação sobrenatural, a água pegava fogo, eu falei, Jesus toma conta, né? Mas hoje eu trouxe comigo o evangelista Zé Carlos, está aqui na frente, um grande amigo, servo de Deus, membro lá da igreja, né? Uma pessoa que Deus tem colocado entre nós lá para ajudar a obra do Senhor e ajudar no reino de Deus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia aqui no livro de Malaquias, é o tema do congresso que foi passado para mim. Não vou pregá-la não, mas eu queria falar sobre um negócio que Jesus tem me falado nesses dias. Malaquias 4:6 foi o tema que foi passado para mim. E debaixo dessa oração que nós já fizemos, que o Senhor possa nos falar em sua palavra. Diz assim Malaquias 4, vamos ler o 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E esse verso 6 é um verso muito interessante, porque eu acredito nesse texto como uma voz profética, como uma presença profética.
Mas eu não quero falar sobre a questão profética do texto. Quero falar sobre um princípio no verso 6, que é de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Existem alguns psicólogos, e eu gosto muito de aprender com gente inteligente. Eu acho que um cara que estudou para ser psicólogo, meu Deus do céu, uma irmã que estudou para ser psicóloga, é inteligente demais. É um negócio assim que é fora do comum, gente. Pensa, os que não estudaram, que não é muito inteligente, vira pastor. O resto não vira pregador, ministro de louvor, esses negócios assim. O resto que é muito inteligente, aí estuda para ser psicólogo, esses negócios assim que, meu Deus do céu. Um dia eu fui conversar com o médico, e aí o médico pegou e falou comigo: nossa, mas você vai na África, você trabalha lá na zona de guerra, que não sei o quê, meu Deus, como é que você é corajoso? Eu falei: corajoso eu sei que mete a faca no cara e fica olhando lá dentro dele, mexendo, deixa eu ver, tira isso aqui, bota ali e tudo. Eu sei que é corajoso, nós só não tem muito juízo, mas coragem eu sei, que abre o sujeito todinho, olha ele por dentro, depois costura, fecha, vê se eu ia ter coragem do negócio. Nunca, né? Então eu estava conversando assim, lendo um pouco, e tem um cara aí que é um grande estudioso, um desses caras assim, cabeção, que estudou muito tempo e tal. Ele fala sobre esse negócio de pais e filhos, né? E como aqui tem pai, aqui tem filho, quem aqui que é pai? Deixa eu ver. Ó, e mãe também, né, mãe? Levanta a mão aí. Quando a gente fala pai, a gente está falando genérico, né? E quem aqui que é filho? Deixa eu ver. Todo mundo, né, irmão? Você que é pai também é filho, Uai, como é que você me dá uma dessa, né? Eu sou pai, não sou mais filho. Ah, misericórdia. Pensa num povo doido desse jeito. Não, agora eu só sou pai, acabou. É igual os caras, né? É pastor, então não é mais irmão, não é crente, não. Não, eu não sou mais irmão, não, agora eu só sou pastor. Não, você também continua sendo filho, mesmo que você se tornou pai ou mãe. E a psicologia e os estudiosos, eles definem 3 formas de linguagem básicas, né? A linguagem relacional, a linguagem indicativa e a terceira linguagem, espera aí que está buscando aqui, o processador é 286 ainda, precisa de chegar lá, né? A linguagem de influência. Então nós temos 3 tipos de linguagem: a linguagem relacional, a linguagem indicativa e a linguagem de influência. E quando eu leio Malaquias 4:6, eu lembro desses 3 tipos de linguagem nos relacionamentos humanos, entre pais e filhos, porque o texto diz: e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? É tão interessante porque quando você fala de pai, parece que seu coração de pai e de mãe, o coração já é voltado para o filho mesmo. O coração de filho que é um coração meio, sei lá como é que tem hora que ele não está muito voltado para os pais, mas o coração dos pais está sempre voltado para os filhos. Mas interessante que a Bíblia falou: eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Em algum processo da nossa vida familiar, alguma coisa se perde. Nós perdemos alguma coisa da nossa vida, assim, em alguma época do nosso relacionamento familiar. Por quê? Porque vamos falar da primeira linguagem que os psicólogos aí, os estudiosos falam, que é a linguagem relacional. Então você tem um bebê que é a linguagem do berço. O neném está lá no berço, aí o neném resmunga, o neném chora, o neném mexe. A mãe e o pai já quase que descobre o que é que o neném quer, sem ele saber falar nada. Não, agora ele está com fome. Não, é porque fez xixi. Não, ele fez foi cocô. Ah, não, ele está sentindo calor. É um barato esse negócio. Um dia perguntaram para o Joãozinho, na sala de aula, a professora fazendo perguntas assim aleatórias, aí, o que é agasalho? Aí o Joãozinho levantou a mão e falou: eu, tia, eu. Aí a tia falou: fala, Joãozinho, o que é agasalho? Ele falou: você quer negócio que minha mãe põe em mim quando ela está com frio? É porque o menino não sente frio, ele nunca reclama mais. A mãe sentiu frio e põe a blusa, menino, está fazendo frio, né? Então é a linguagem relacional. Por quê? Porque a mãe já descobre o que o neném tem. Então essa é a primeira forma de linguagem. Talvez seja uma das linguagens mais profundas que possam existir, porque é uma linguagem sem palavra. É uma linguagem sem palavra. Não tem uma interpretação correta, uma formulação correta. Depois vem a linguagem indicativa.
quando o menino, é quase aquela frase monossílaba, né? Que ele não sabe o que é, ele aponta e fala, era, é porque é a cadeira, mas a mãe sabe que ele está falando da cadeira, né? A mãe sabe que ele está pedindo a mamadeira, a mãe sabe que ele quer agora biscoito e é o de chocolate, não é o de morango, porque ele falou ate, então é o biscoito e chocolate. Então é a segunda forma de linguagem. E a terceira forma de linguagem é quando a gente já cresce, que é a nossa linguagem motivacional. É a terceira, o nome correto é esse, lembrei, você viu, demorou, mas chegou, né? A linguagem motivacional. O que é a linguagem motivacional? O pai treina o filho e espera ele lá na linha de chegada. E talvez esse seja o maior erro nosso como pai. Talvez seja o maior erro. Porque nós não somos técnicos. Eu não sou o Cuca da minha casa. Né? Eu não sou o Cuca lá de casa. Fala com o seu marido aí do seu lado, assim, meu bem, você não é o Cuca lá em casa, viu? Fala com a sua esposa do seu lado, você não é a Cuca lá de casa. Graças a Deus, porque a Cuca é aquele jacarezão verde, diga, né? Quem lembra da Cuca? Né? Ô, gente, pensa, eu quando eu era estudante, época de jovem, né, adolescente, esse negocinho na escola, chegava para as meninas na hora do intervalo, falava assim, menina, você parece aquela artista de televisão. Ela falava assim, quem é a Cuca do Sítio Capão Amarelo? Pensa, o jacaré verde, todo tamanho, a menina faltava pouco sair correndo atrás da gente, batia na gente, fazia tudo, né? Mas nós temos que entender que nós, como pais, nós não somos técnicos da nossa casa. Não adianta a gente chegar para os nossos filhos e falar assim, não, porque você precisa disso, você tem que fazer assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, para colocar ele na linha de largada e esperar ele lá na chegada. E se ele chegar bem, a gente dá os parabéns para ele. Se ele não chegar bem, a gente faz aquela cara de reprovação. Estou decepcionado. Nós precisamos mudar isso. Porque o nosso relacionamento com os nossos filhos, eles não vão se basear entre certo e errado. As premiações, elas são entre certo e errado. Mas seu filho não vai deixar de ser seu filho porque ele errou. Seu pai não vai deixar de ser seu pai porque você acertou ou errou com ele. É isso que eu entendo quando eu leio Malaquias. O Senhor converterá o coração dos pais aos filhos. Porque se nós formos olhar na nossa vida como um todo, a maior lembrança que você tem da sua família, isso agora para os pais adultos, é o tempo que você passou com os seus pais sem palavra alguma, naquela primeira linguagem, na linguagem relacional. É o que eu costumo dizer que é a verdadeira linguagem do discipulado. A linguagem do discipulado é uma linguagem que não tem palavra, meu irmão. A linguagem de pai para filho, de mãe para filho, às vezes é uma linguagem que não tem palavra. É aquela linguagem do olhar. Quando eu olho, ele sabe o que eu estou pensando, ele sabe o que eu estou querendo. Quando ele olha para mim, eu sei o que ele quer, eu sei o que ele está pensando. E talvez seja essa linguagem que nós, como pais, precisamos de restaurar dentro da nossa casa, de restaurar dentro da nossa família. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, de ditaduras. Estamos vivendo um tempo de ditadura. Se você pegar o projeto do governo, deixa eu falar isso aqui. Se você pegar o projeto do governo federal, meu irmão, qual que é o projeto de educação que o governo federal tem? Qual que é o projeto que o governo tem sobre a educação dos nossos filhos? Acha que pegar uma criança e botar ele na escola de 8 da manhã às 5 da tarde é da educação? Não é, é da informação, porque educação a gente dá em casa. Filho não é educado na escola, filho é educado em casa. A escola dá informação para os nossos filhos, matemática, ciências, português, geografia, história, biologia, química, física. Escola não foi feita para educar meu filho, escola foi feita para dar a ele instrução, informação, não educação. E hoje nós estamos vivendo um tempo, e diga-se de passagem, até dentro da igreja, onde os pais estão muito ocupados e estão tratando os seus filhos como técnicos. Olha, eu vou te falar isso aqui, eu te largo aqui na linha de partida, te espero lá na linha de chegada, e você chega lá bem, porque senão você vai ser reprovado por mim. E nós, como pais, não podemos agir dessa forma.
Eu não estou aqui dizendo que nós, como pais, não devemos e não possamos cobrar os nossos filhos. Não, nós devemos, podemos e temos essa obrigação diante de Deus. Nós precisamos de cobrar, precisamos de exigir, precisamos de incentivar. Mas eu preciso de sair dessa linguagem motivacional e voltar a exercer uma linguagem de relacionamento com o meu filho. Tem filho que tem medo de pai. Tem filho que tem medo de contar as coisas para a família dele. Ele conta para todo mundo na rua, mas dentro de casa não conta. Dentro de casa ninguém sabe. E isso dentro da igreja. Tem hora que a igreja inteira está sabendo de um assunto, mas o pai e a mãe do cidadão, do indivíduo, não sabe. Por quê? Porque ele tem medo de compartilhar com os pais. Porque ele vê o pai como um técnico, ele vê a mãe como uma técnica, ele não vê a mãe, como pai, como alguém que ele possa chegar, que ele possa se relacionar, que ele possa abrir o seu coração de fato. E nós precisamos voltar nisso, irmãos. Nós precisamos que essa palavra de Malaquias 4,6 volte a vigorar na nossa vida, que o meu coração seja convertido, seja voltado, seja inclinado aos meus filhos. Eles precisam de se abrir comigo. Um passarinho me contou essa semana e agora que tem um projeto de lei aí que vai reservar 20% das vagas para professores em escola pública para homossexuais. Projeto de lei federal. 20% das vagas de professores para homossexuais. Então o cara que é professor, a moça que é professora e que fala assim, eu sou gay. Tem cota agora, cota para professor gay. Passarinho me contou essa semana, eu falei assim, Jesus, onde é que nós estamos? E aí se você não recuperar com a sua família, se você não recuperar com o seu filho, e agora eu estou na primeira parte da mensagem, né? Estou falando para pais e mães aqui, se nós não recuperarmos essa linguagem de relacionamento direto com os nossos filhos, meu irmão, o que vai virar isso? Se nós não entendermos como igreja do Senhor Jesus, e eu gosto dessa logomarca dessa igreja, né? Família de Deus. Onde é que eu vejo um carro de vocês? Eu falo assim, os irmãos ali, você passa com a logomarca da igreja, família, o propósito eterno de Deus. Então, se nós não atentarmos para isso, existe toda uma articulação do inferno para cada vez mais afastar os pais dos filhos. E nós precisamos de restaurar isso, porque é um advento profético. É um prenúncio profético para aquilo que Jesus Cristo vai fazer na terra nesses últimos dias através da sua igreja. Porque ele diz no verso 5, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então tem uma presença profética, né? E eu não vou entrar no mérito da questão dessa presença profética espiritual de Elias, sobre João Batista e sobre Jesus, mas há uma referência profética que para aquilo que vai acontecer e precisa de acontecer, tem que se haver uma restauração dentro do seio da família. E essa restauração, ela passa nos relacionamentos não só de esposa e esposa, mas ela passa diretamente pelo relacionamento entre pais e filhos. Vai falar para mim que você tem um filho adolescente que você não tem incríveis dores de cabeça com ele, porque ele acha que ele já sabe tudo, porque quando faz 13, 14 anos, ele sabe a raiz quadrada do universo, ele já sabe tudo. Vai falar com ele, vai, não, eu sei, não, ih pai, ó, você viveu em outra época. Não é assim ou é só lá em casa? Né? Você vai falar um negócio, não, mas nossa, mas que saco, vocês falam demais na mesma coisa. Por quê? Porque quando a gente tem 14 anos, e eles não entendem isso, que a gente já teve, agora eu vou passar para o lado de cá, tá, irmão? Segura aí. Né? Tem pai falando assim, ufa, graças a Deus. Né? Estava demorando ele ir embora já para o outro lado. Então, quando a gente teve 14, 15 anos, a gente também passou por isso, irmãos. Porque o coração dos filhos tem que voltar. Dos seus pais também. Os filhos, meu irmão, nós temos um grande desafio dentro de casa, que são os nossos filhos entenderem que nós não somos inimigos dele, muito antes pelo contrário, nós somos amigos.
E de tão amigos que nós somos, nós temos coragem de falar algumas verdades que aqueles falsos amigos lá de fora da rua não têm coragem de falar. Então você que é filho precisa de ter os seus pais não como adversários, mas sim como cooperadores da sua vida. Como já dizia aquele grande poeta, né? Você diz que seus pais não entendem, mas é você que não entende seus pais. Então assim, meu irmão, você precisa de entender, jovem, adolescente, que seus pais não são pessoas que querem te privar de ter experiências na sua vida, muito antes pelo contrário. Às vezes eles querem te privar de tomarem algumas porretadas que por eles não terem instrução no passado já tomaram. Porque se o coração dos pais tem que voltar aos filhos, o dos filhos também tem que voltar aos pais. Para que se possa cumprir isso que está aqui. A resposta de uma geração. Você tem que entender, meu querido jovem, meu querido adolescente, que você nasceu debaixo de um propósito eterno de Deus, como uma resposta para a sua geração. Só que essa resposta para a geração não é uma resposta da sua vida, é uma resposta de Deus com a sua vida para essa geração. E aí agora, nós vamos lá para 1 de Samuel, capítulo 1, que é uma pessoa, um irmão na Bíblia, que eu tenho assim, tem alguns textos na Bíblia que a gente tem uma coisa a mais, né? E quando estava aqui no louvor, eu estava ministrando, Deus colocou esse texto no meu coração para vir ministrar aqui nessa noite, e durante o louvor estava cantando aquela música, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. E eu só posso ser resposta para a minha geração se eu não souber viver em outro lugar, a não ser no Santo dos Santos. E esse talvez, jovem, é o maior desafio que você tem na sua vida. Conseguir viver no Santo dos Santos. Conseguir viver no Santo dos Santos talvez seja o maior desafio que você tem. Porque hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas, elas são incentivadas a alcançarem uma posição de status, né? Eu sou uma pessoa que eu assisto muita reportagem, então eu vejo muita coisa, né? Você pega esse cara aí agora que é o fenômeno da música internacional, o não sei o que lá, Timberlake, né? Esse cara aí, aonde que ele começou cantando? Coral de igreja, está no 17º filme da carreira dele, o maior show do Rock in Rio, deu banho, o cara é o novo Michael Jackson do mundo, o cara tem 6 hits, só em um CD dele tem 6 músicas hits, sabe quando, com quem aconteceu isso? Só com Michael Jackson, mas só Michael Jackson antes desse cara teve 6 músicas num CD só estourando. Ele tem 6. Ele é o novo, mas você vê o cara cantando, você fala que ele é o Michael Jackson performado, o Michael Jackson moderno, sem muita papagaiada, né? E o cara está arrebentando. Começou aonde? Começou no coral. Aonde os caras feras aí começaram? Tudo dentro de igreja. Então o maior desafio, meu irmão, é você conseguir viver no Santo dos Santos, porque quando você se destaca no Santo dos Santos, alguém tenta te puxar para fora com uma proposta melhor, porque tem gente que não entende. O sacerdote, o levita, vivia no Santo dos Santos, mas ele não tinha herança nessa terra. Todo mundo tinha carro de boi, todo mundo tinha terra para plantar, todo mundo tinha direito a um monte de coisa. O sacerdote e o levita podia tocar na arca, mas não tinha herança nessa terra. Então, quando o sacerdote e o levita começam a se destacar no Santo dos Santos, alguém chega e fala assim, rapaz, você com esse talento todo, você vai viver sem herança nessa terra? Vem para o lado de cá, faz um acordo comigo. Aí o rei de Sodoma aparece, como disse o meu amadão aqui, o meu queridão aqui, né? Aparece o rei de Sodoma fazendo aquela proposta para Abraão. Fala o seguinte, você me dá as almas e fica com o ouro. Abraão falou assim, que isso, rapaz?
De você eu não quero nenhum cordão de sandália para que não se diga que o rei de Sodoma enriqueceu Abraão. Fica com seu ouro para lá, fica com suas almas para lá. Agora, se os meus homens quiserem aquilo que é de direito do despojo da guerra, dá para eles. Eu não quero nada de você. Esse é o grande desafio. Por isso, quando a gente estava cantando aquela canção, quem pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar, porque esse é o desafio para a nossa geração. Esse é o desafio para a juventude da igreja hoje. Ser uma geração que é a resposta de Deus para essa terra. Mas para isso tem que conseguir viver no Santo dos Santos. Porque as propostas para te tirar, jovem, do Santo dos Santos, elas têm toda hora, todo dia. E são propostas maravilhosas. Você vai ficar cantando aí em coralzinho de igreja, vai ficar fazendo essas performinhas michuruca aí dentro de igreja, sendo que nós podemos te dar o estrelato, um palco só para você, diante de milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. Aí o camarada começa a fazer conta do cifrão na cabeça. Plim, 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 aqueles barulhinhos, fala assim, gente, eu vou poder abençoar muita gente, mas depois que ele chega lá, o único que é abençoado é ele mesmo, não tem conversa. E Samuel, ele viveu esse desafio. Você conhece a história de Samuel? Eu vou ler só alguns versos aqui e nós vamos discutindo sobre a história, porque agora é para o seu lado, jovem. Houve um homem de Ramá, Taís Ofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Esse tinha duas mulheres, uma era Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E ali estava o sacerdote em Siló, e estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéias, dos filhos de Eli. Amém? Queridos, todo mundo conhece a história de Samuel. Mãe dele, Ana, clamando, buscando a Deus, e orando, e pedindo a Deus. O sacerdote está lá assim, sentado na cadeirinha dele, como de costume, era Eli. Vê aquela mulher ali, muito tempo, os lábios mexendo, nenhuma palavra se ouvia. Falou para ela, minha filha, mas que cachaça que é essa? Você está chapado uma hora dessa? O que está acontecendo com você, minha filha? Pelo amor de Deus, isso vai acabar te matando. Ela falou, não, meu Senhor, eu não sou uma mulher bêbada, eu não sou uma mulher embriagada, não faz isso comigo, eu não sou uma mulher à toa, eu sou uma mulher angustiada, eu sou uma mulher ferida, magoada, porque eu queria tanto um filho, eu não tenho um filho. E o camarada vira para ela e fala assim, ó, o Senhor conceda o desejo do teu coração. Um tiquinho, um ano depois ela estava com o neném, Samuel lá no braço dela. Ela falou assim, pronto, agora Deus me deu, eu vou devolver para Deus. Pega Samuel, leva Samuel de volta para lá, depois que ele desmama. O marido dela, Eucana, é um cara que é crente. Crente, pensa, um marido crente, porque a mulher faz um trato, ele fala assim, tá bom. Ele não falou com ela assim, que é isso, meu bem, você vai dar meu filho para o serviço do Senhor? Não, você falou, está feito. Não tem nenhum problema. Ela não tinha filho, a Bíblia diz que ele a amava. Ele dava uma porção para Penina e para os seus filhos do sacrifício, e para ela ele dava duas. Eu fiquei até pensando quando eu li, será que ela era gordinha? Não, porque, olha, a outra ganhava uma porção para ela e para os seus filhos. A Ana ganhava o dobro do que a outra ganhava. Gente, pensa, vai comer assim lá longe, né? Falei, meu Deus do céu. Fiquei pensando, não custa a gente imaginar coisas, né? Aí ela pegou e falou, não, vou devolver. Vai, chega perante Eli e fala, olha Eli, está aqui o menino, eu sou aquela mulher que teve aqui algum tempo atrás, e você deu uma palavra, o Senhor deu uma palavra, e está de volta aqui o menino, ele vai servir ao Senhor. E de ano em ano ela ia lá levar uma túnica nova para ele. Eu fiquei pensando para os adolescentes, para o jovem, para que você quer roupa todo dia? Samuel tinha uma túnica de ano em ano. Ganhou a roupa esse ano? Tá bom, ano que vem seu pai e sua mãe te dá outra. Falei, eu vou adotar esse negócio lá em casa agora. O menino falou comigo, porque eu tenho que ter roupa, vale uma vez por ano só, meu filho. Vou lá, compro uma calça, uma camisa para você. Samuel, um homem desse aqui, tinha uma roupa uma vez por ano, por que você quer roupa todo? Não vai ter mais não, acabou. Agora é de ano em ano, viu? Nova doutrina bíblica aqui do pastor César.
Né? Pai, porque eu estou precisando de uma blusa nova. Não, já ganhou esse ano, agora só ano que vem. Todo janeiro a gente compra uma peça de roupa para você. A mãe de Samuel fazia assim, de ano em ano ela levava uma túnica nova para ele. E a Bíblia diz que Samuel estava ali servindo ao Senhor perante Eli. Todo mundo conhece esse texto, mas algumas coisas me chamam a atenção. Eli tinha um quarto dele, Eli tinha um lugar de costume dele, como algumas versões nos dizem, mas Samuel se aproximava da arca. Essa é a primeira característica de alguém que pode ser resposta para a sua geração. Alguém que está próximo da arca. Alguém que está na presença do Senhor. Sabe qual é o nosso maior problema, querido? Nós nos acostumamos fácil com coisas na nossa vida. E não só com coisas boas, também nos acostumamos com coisas ruins. O ser humano ele possui algumas características que são incríveis. Uma delas é a adaptação. Se tem muita comida, a gente fica acostumado a comer muito. Mas se tem pouca comida, a gente também acostuma a comer pouco. Se tem muita coisa para a gente fazer, a gente consegue fazer muita coisa, mas se tem pouca coisa para a gente fazer, a gente também fica ali fazendo pouquinha coisa. Se está muito claro, a gente se adapta bem. Se está muito escuro, também a gente se adapta bem. E talvez alguém... eu, pelo menos, penso assim, que alguém que é resposta para a sua geração é alguém que não consegue se adaptar fora da presença do Senhor. Ele só consegue viver na presença do Senhor. Você acha que não tinha um lugar lá para Samuel escolher, para ele poder ir deitar? Mas o incrível é que ele não seguia os parâmetros daquilo que estava à sua volta. Eli possuía um lugar de costume. Os filhos de Eli eram péssimos sacerdotes que tomavam a parte que pertencia ao Senhor. Veja que os filhos de Eli não esperavam nem a gordura da carne ser queimada para tomar a parte deles do sacrifício. Quando o camarada estava lá oferecendo o sacrifício ao Senhor e assando a carne, para que a gordura fosse queimada, porque a gordura pertencia ao Senhor, os auxiliares dos filhos de Eli, de Ofni e Finéias, chegavam e falavam: não, me dá essa carne aí agora, do jeito que está, porque carne cozida os meus senhores não vão aceitar em você. Me dá a carne crua do jeito que está. Mas a gordura ela pertence ao Senhor. A Bíblia descreve isso, capítulo 2, vai falar assim: ou vocês me dão aqui agora, ou eu vou tomar a força de vocês. Eles roubavam a parte que pertencia ao Senhor. E Samuel estava vendo isso tudo. Eli tinha um lugarzinho dele de costume, mas Samuel queria estar na presença do Senhor. Então o que nos faz resposta de Deus para uma geração é não nos compararmos com aquilo que é normal e comum dentro dos nossos dias. Você já viu que todo jovem, todo adolescente tem uma história de: não, mas fulano faz, porque ciclano tem, porque não sei quem fez, então o que tem eu fazer? O que tem, querido, que não é o propósito de Deus para a sua vida? Eu conheço um cara na Bíblia que inventou esse negócio de comparação. Sabia que isso foi um camarada na Bíblia que inventou esse negócio de comparação? Eu tenho muito medo de pessoas que gostam, não é medo, eu tenho muita preocupação com pessoas que gostam de viver em comparação. Não, porque fulano tem, eu também posso ter, porque ciclano fez, eu também posso fazer. Isso foi inventado na Bíblia, só que foi por um cara chamado Satanás. Ele foi o primeiro cara a querer fazer comparações na Bíblia, foi ele que inventou esse negócio. Ele falou assim: olha, subirei eu acima das estrelas de Deus, falando dos anjos, estabelecerei lá o meu trono e serei tal qual como o Altíssimo. Ele não quis ser maior do que Deus, ele queria ser igual a Deus. Ele entrou num processo de comparação com Deus. Se Deus é Deus, eu também quero ser igual a Ele. Por isso que eu fico muito preocupado com pessoas que vivem a sua vida em comparação com a vida dos outros. Não, porque fulano tem, eu também tenho que ter. Porque fulano fez, eu também tenho que fazer. Porque fulano conseguiu, eu também vou conseguir. E isso dentro do nosso período de juventude, dentro do nosso período aí de adolescência, é muito comum. Porque não sei quem tem, porque lá na escola todo mundo tem, porque lá todo mundo faz, porque isso, porque aquilo. Querido, cuidado. Samuel podia ser resposta de Deus para aquele povo, e ele era resposta de Deus para Israel, porque antes de Samuel a Bíblia descreve que a palavra do Senhor era coisa inválida.
E as visões não eram frequentes, que Deus não se manifestava na terra, não havia palavra de Deus sobre a terra. Não que a palavra de Deus fosse inválida, mas não havia validade da palavra de Deus sobre a terra, porque Deus havia se calado, porque os sacerdotes haviam se corrompido. E Samuel cresceu no meio de corrupção. Samuel cresceu no meio de pessoas que haviam prostituído, haviam pecado, haviam sido corrompidas por um sistema. Samuel, ele prova, querido, que você não é um produto do meio. Samuel, ele prova isso, porque ele cresceu em um meio totalmente corrompido. Eli havia se corrompido, os filhos de Eli haviam se corrompido. O sacerdócio era um sacerdócio promíscuo, e ele estava ali servindo ao Senhor e servindo a Eli. Mas Eli ia para um lugarzinho de costume. Os filhos de Eli faziam o que faziam, roubavam até de Deus. O Samuel vem crescendo naquele meio, mas ele não se faz par daqueles homens. Ele possuía algo chamado personalidade. Ele possuía algo que era próprio dele, uma identidade muito própria. Ele falou: olha, eu estou aqui, eu estou nesse meio, mas eu não me faço par dessas coisas. E você jovem, você adolescente, precisa de entender isso. Você pode estar num meio do qual você não pode ser par. Você tem que ser ímpar. Você não pode ser par do meio onde você vive, esse meio corrompido, esse meio promíscuo, esse meio onde todo mundo faz, onde todo mundo tem, onde todo mundo é, mas você é resposta de Deus para a sua geração. Esse é o primeiro princípio que eu aprendo com Samuel, é não se equiparar aos seus iguais. Ele não possuía essa doença de Satanás. Ah não, o sacerdote faz, eu também vou fazer. Ah não, porque fulano fez, eu também vou fazer. Ah, o que tem? Fulano fez e não deu nada para ele. Esse é o maior problema, querido, porque fulano não faz parte de um propósito eterno de Deus. Fulano não foi chamado para ser vaso de honra. Vai o vaso de honra querer ser vaso de desonra, Deus vai virar ele de cabeça para baixo. Então eu preciso descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida. Preciso de entender isso. Porque se eu não entender, eu vou me fazer para alguns que eu não poderia fazer. Por isso que a Bíblia fala do jugo, né? Eu não posso me meter debaixo de um jugo desigual. Eu não posso andar com quem eu não devo andar. Eu não posso me relacionar com quem eu não devo me relacionar. Oh, mas que não sei, isso é muito radicalismo. Não, isso é preservação do meu propósito. Eu não vou perder tempo andando com qualquer um. Eu não vou gastar o meu tempo andando com quem não vai edificar a minha vida. Tem hora que a gente precisa de ser radical. Dr. Mike Murdock, ele tem uma frase que ele fala o seguinte: a distância que você está do buraco depende do idiota que você põe do seu lado. Quanto mais imbecil é o sujeito que você anda com ele, mais perto do buraco você fica. E pensa, um sujeito que acredita nisso, porque eu já tive essa experiência de cair no buraco por causa do idiota que eu botei do meu lado. Então o primeiro princípio é esse, é não me fazer igual àqueles que eu tenho à minha volta. Eu tenho um propósito sobre a minha vida. Porque você acha que Samuel estava ali crescendo e que ele não tinha propostas indecentes para a vida dele? Não. Ele não tinha oportunidade de ser tão corrupto quanto aqueles que estavam à sua volta o eram. Você acha que ele não tinha oportunidade de ser tão promíscuo quanto aqueles que estavam à sua volta o eram? Tinha, irmão, mas ele tinha um propósito na vida dele, ele tinha algo aqui dentro do coração dele, falando assim: eu faço parte do Quarteto Fantástico. Né? Quem é o Quarteto Fantástico? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu, o Quarteto Fantástico. Então, nós quatro formamos um grupo imbatível. Né? Nós quatro temos um propósito de sermos referência para essa geração. Segundo propósito que eu aprendo na vida de Samuel. Primeiro é esse, ele tinha um lugar reservado em Deus. Ele não ia para junto da galera, ele
tinha um propósito eterno em Deus, né? A partir do verso 19, lá no capítulo 3, eu só vou falar desse segundo propósito. Diz assim: e crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Meu irmão, segundo propósito que eu aprendo na vida de Samuel, é os de fora que dão testemunho a nosso respeito. Desde Berseba até Dan, todo mundo falava assim: esse cara aí é profeta, esse camarada aí realmente, ele tem um negócio que a gente não consegue entender. Se fosse uma galera mais pentecostal, já falava assim: é mistério, irmão. Ah, trem doido, né? Já pega um som do helicóptero e já vem rodando, e já chega, mete o dedo e fala: assim diz o Senhor, né? Pensa, porque Samuel crescia e o Senhor o confirmava como profeta. Sabe o que eu encontro? Às vezes eu encontro alguns jovens por aí, por onde eu ando, que falam assim: ah, não, mas ninguém põe fé em mim, porque ninguém me dá oportunidade. Não, porque as pessoas, ele cai num esquema que é uma coisa assim, tem umas coisas que eu vou falar com você, é um esquema satânico, que o cara cai e entra numa neura, numa paranoia de vítima e de perseguição. Todo mundo está com um complô contra a minha vida. Ninguém quer deixar que eu cresça, porque eu sou eleito. Não é que ninguém tem complô contra a sua vida, é porque você não é confirmado por Deus. E por que você não é confirmado por Deus? Porque Deus não te reconhece. Esse é o triste momento da nossa vida de autorrevelação. Descobrir que Deus não nos reconhece. Mas o bacana é quando eu descubro isso, eu estou pertinho do reconhecimento de Deus. A Bíblia diz que Deus era com Samuel. Não era Samuel que testificava isso, o povo testificava. Olhava para Samuel e falava assim: olha, esse camarada é um cara que nasceu no meio de um povo corrupto, é um cara que nasceu no meio de uma geração totalmente depravada, é um sujeito que teve mestres duvidosos, mas ele não se entregou a esses caminhos, ele preferiu cumprir o propósito de Deus para a vida dele. E Deus começou a usar Samuel, e Samuel ia crescendo, e à medida que Samuel ia crescendo lá no Santo dos Santos, as propostas elas iam chegando, irmão. O nosso maior problema de igreja da atualidade, igreja moderna, ou pós-moderna, é de achar que esse povo da Bíblia era um povinho, assim, um Zé Povinho lá não sei aonde, que, sabe, aquela coisinha. Mas, irmão, um dia eu fui estudar sobre a Babilônia. Eu falei assim: gente, olha, Nova York, Hong Kong, Londres, perde de longe para esse negócio aqui. O que é isso? Que coisa magnífica, que cultura, que povo grandioso, meu Deus, mas como é que pode? Aí a gente lê a Bíblia e acha que é um povinho, mas não, irmão. Samuel era um camarada que estava crescendo, que Deus estava usando, as propostas chegavam. Você acha que você que está aqui na guitarra, no contrabaixo, no teclado, no violão, ou na voz aqui, você vai crescendo, não que os outros lugares, mas eu estou usando isso aqui porque é ícone, né? É referência. Então, vamos falar assim: você que é uma pessoa que Deus tem levantado na pregação, no ensino, você acha que à medida que você vai crescendo, as propostas também não virão? Você acha que isso foi só para Michael Jackson, Diana Ross, para o Elvis, ou para o Timberlake aí, ou para outros tantos? Não é? Para o cara lá da botina lá, é marca de bota, não é negócio de Timberlake? Não é marca de bota, um negócio desse, o Zé Butina lá. Aí eu avacaiando com o cara, chamando ele de Zé Butina. Depois vocês editam esse negócio aí, viu? Editem, vocês não processam como solto. Você acha que a proposta não chega, irmão? Chega. Mas você, jovem, tem que tomar uma posição na sua vida. Você não pode entrar nessa neura de que, ah não, mas ninguém me dá crédito, ah não, mas ninguém leva a sério o que eu falo, ah não, mas é aqui, ah não, mas não tem mais é aqui, não tem mais nada, é Deus quem vai te confirmar. E Deus só vai te confirmar quando você decidir morar no Santo dos Santos. Eu sei que aqui não tem disso, mas de onde eu venho tem.
Então deixa eu falar para vocês o que tem lá. Você tem jovens que são talentosos, você tem adolescentes que são talentosos, mas quando você abre o Facebook, o Instagram e o Twitter, dá dó. Dá dó. E se bobear, dá ré, mi, fá, sol, lá, si. Porque tem mais música do mundo do que qualquer outra coisa. Tem as poses do biquinho, né? Porque afinal de contas ela não anda, ela desfila. Não é verdade? Aí tira a foto do espelho de biquinho para postar no Facebook. Aí você pega o adolescente, o jovem, que é a resposta de Deus para essa geração, que a natureza aguarda como uma expectativa, a manifestação dos filhos de Deus, e na igreja, ele é glória a Deus, aleluia, eu vou morar no céu, mas lá no Face é o batidão, é o proibidão de Jesus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Samuel não, irmão. Samuel, ele optou em morar no Santo dos Santos. Ele optou em viver na presença de Deus. Não pense você que as propostas não chegaram a ele, mas ele optou não se corromper. Ele optou. Isso é uma decisão que eu faço. Eu decido me corromper, ou eu decido me manter santo e separado ao Senhor. E nós temos outros exemplos na Bíblia. Daniel e seus 3 amigos, a Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar, não se misturava. Todo mundo vai comer disso, todo mundo menos eu. Eu e meus amigos aqui, nós não vamos comer disso, nós não vamos nos misturar às finas iguarias do rei. Ah, mas a gente não pode ser tão radical. Esse é o grande problema da atualidade. Eu não posso ser radical. Eu não posso, porque as pessoas, o que elas vão pensar de mim? Eu vou me tornar um chato e eu preciso de ganhar as pessoas para Jesus. Ô meu irmão, se a palavra de Deus não for suficiente para ganhar alguém para Jesus, não vai ser você com o seu latim que vai conseguir ganhar. Porque se Deus e a sua palavra não for poderoso o suficiente para mudar a história do camarada ali, não vai ser eu com o meu português falho que vou chegar lá e vou mudar. Conversa fiada, irmão, conversa fiada. Ah não, mas é porque o crente, ele precisa de ser uma pessoa de relacionamentos. Que mané é relacionamento, meu irmão? Que relacionamento? Eu vou me relacionar com os da família da fé. Conviver, eu convivo ali com qualquer um. Agora, relacionamento, eu me relaciono com quem pode acrescentar na minha vida. Eu vou ficar gastando meu tempo para conversar com um sujeito que vai me puxar para o buraco? Esse é o grande problema da modernidade, da atualidade da igreja. Onde os jovens, eles têm envolvido cada vez mais com coisas que os afastam do Senhor, que os afastam dos padrões bíblicos. E aí você chega em alguns jovens e vai falar com ele fala para você assim, ah, mas tudo seu é Bíblia. Mas se não for Bíblia, vai ser o quê? Vai ser historinha da Mônica? Vai ser Maurício de Souza? Eu vou ler gibi agora, para poder conversar. Não, tem que ser Bíblia. Então veja bem, Samuel, ele ia crescendo e o Senhor o ia confirmando. Quantos jovens aqui têm vontade de ser resposta de Deus para essa geração? Deixa eu ver. E de repente também você não tem. Você vai fazer, mexa com esse negócio. Não. Caçar, deixa eu pegar meu negócio aqui enquanto você pensa aí. Peguei. Né? Perguntar. Quantos jovens têm vontade de ser resposta de Deus para a sua geração? Então você depende de Deus te confirmar, irmão. Não é o pastor Robson, não é a liderança da Formosa que vai te dar a oportunidade. É Deus que vai gerar isso na sua vida aqui dentro. Porque eu acredito muito na palavra do Senhor em Salmos, diz, o justo florescerá onde ele está plantado. Se está plantado é aqui, você não tem que sair daqui para você ser usado em outro lugar. Você vai dar fruto é aqui. Você foi plantado, foi aqui? Por que você vai sair daqui para ir frutificar em outro lugar? O pé de manga que tem lá na sua casa, se é que ele tem, ele não dá manga na casa do vizinho, ele dá manga lá na sua casa. Você está plantado é aqui nesse ministério, é nessa igreja, é aqui que você vai frutificar. Ah, mas ninguém me dá oportunidade. Não dá oportunidade, é Deus, irmão. Quem não dá oportunidade para a gente é Deus. Tem época, né, que não pinta nenhum convite para a gente pregar em outro lugar. Tem época que pinta um monte de convite para pregar em outro lugar. Tem época que a gente fica assim naquela escassez, a agenda fica cheia de nome
linha e número, mas é o nome do mês, as linhas do negócio, as linhas e os números dos dias, né? Está cheia. Aí eu não reclamo, eu falo assim com Deus, eu falo, Deus, é alguma coisa que o Senhor, eu não estou tendo que ministrar em outro lugar não, então é melhor eu ir buscar da fonte primeiro. Aí você começa a buscar e Deus começa a falar, agora você vai pregar em tal lugar, você vai pregar em tal lugar, você vai pregar em tal lugar. Só que quando a gente é novo, a gente é jovem, não que eu seja velho, porque nem parece que eu tenho 41 anos, eu 6 dias, parece que eu tenho 28, né? Eu sei, a gente faz o que pode, o creme lá em casa é fantástico, você precisa de ver. A fórmula especial, a gente tem legal, a gente faz umas misturas lá e acaba dando certo. É quase para embalsamar já. Aí a gente tem mania de pensar que os outros é que perseguem, mas não é, irmão. Olha, primeiro princípio, quero falar só desses dois. Samuel escolhia ficar perto da arca. Samuel escolhia ficar perto de Deus. Samuel escolheu não se corromper. Ele escolheu não se misturar. Se você abrisse o Facebook do Samuel, o que tinha lá não era o que tem na maioria dos adolescentes e jovens. Se você visse as fotos do Instagram do Samuel, eram fotos maravilhosas, dele orando, buscando a Deus, adorando, falando em língua estranha. Era um negócio assim profundo demais, né? Se você visse o Twitter do Samuel, o que ele digitava no Twitter, irmão, era um Twitter, meu Deus do céu, só de você abrir e ler, você já começava a ter revelações de Deus. Ele era um cara diferente, por isso Deus agia diferente com ele. Sabe uma palavra que Deus dá para Jeremias? Ele fala com Jeremias, Jeremias, se você apartar o vil do precioso, o santo do profano, eu serei com a tua boca. Aquilo que você falar, eu vou dar crédito, eu vou assinar embaixo. Você vai falar e eu vou assinar atrás de você. Samuel ia crescendo, o Senhor era com ele, e desde Dan até Berseba, o povo o tinha como um profeta, porque Deus se manifestava através dele. Então, jovem, você e eu, pais, nós seremos resposta de Deus para a nossa geração, a hora que o povo começar a ver Deus na nossa vida, a hora que as pessoas lá de fora começarem a ver Deus e falar assim, olha, Deus é com esse cara, ainda que o irmão religioso dentro da igreja não veja Deus em você, por causa do seu jeito de ser, né? Porque esse é um problema, deixa ele não ver Deus em você, deixa os outros verem, porque o outro que está sentado do teu lado, de repente ele é um bom fariseu, então ele nunca vai conseguir ver Deus na sua vida, porque ele é magoado, ele é amargurado, ele é entristecido. Mas quando o povo lá fora começa a ver Deus na sua vida, vai acontecer o que aconteceu no Novo Testamento. O povo chamou os discípulos de cristão. Falou assim, esse povo aí pertence àquele Cristo mesmo, porque esse povo é diferente. Esse povo tem um negócio diferente na vida deles. Esse é o ponto de sermos resposta de Deus. Gente, resposta só é dada a perguntas. Para mim ser resposta de Deus para a minha geração, alguém tem que ver Deus em mim e querer saber o que é. Eu sou resposta, eu não sou pergunta de Deus para a minha geração. Então alguém tem que olhar para mim e ficar inquieto e falar assim, vem cá, o que você tem que é diferente? Aí eu sou resposta. Uma geração que quer ser resposta, tem que provocar perguntas. Alguém que quer ser água, ele é resposta a uma sede. Esse é o ponto para a sua vida, irmão. Quando você passa, você provoca perguntas ou você provoca comentários? A sua vida é uma vida que levanta questionamentos ou é uma vida que levanta comentários? Eu sou resposta para a minha geração. Eu não sou pergunta para a minha geração, eu sou resposta de Deus. O que você tem? Por que você é assim? Por que seu Facebook é diferente? Por que seu Instagram é diferente? Por que seu Twitter é diferente? Por que você no WhatsApp seu não tem essas coisas que tem nos outros? Por que você é diferente, você tem um negócio assim, uma coisa bacana, uma energia, e você fala assim, eu tenho uma energia chamada Espírito Santo, Deus Emmanuel, Deus dentro de mim, Deus, vem cá que eu vou partilhar disso com você, eu quero distribuir isso na sua vida. Está entendendo, irmão? Resposta de Deus para uma geração, mas pelo menos dentro de muitos outros, 2 princípios são fundamentais.
habitar no Santo dos Santos e ser confirmado pelos de fora. É lá fora que a coisa acontece. Ser crente aqui dentro, pensa num negócio fácil e gostoso, né? Principalmente aqueles que chegam quando o louvor já começou e vão embora antes da bênção apostólica. Quem nem de comentário fica sabendo. Aí é bom demais. O negócio é ser testemunha lá fora. O negócio é que tem que gerar perguntas lá fora. Você é resposta, você não é comentário. Nós somos respostas, nós não somos comentário. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Eu queria convidar aqui na frente todo mundo que quer ser resposta de Deus para essa geração. Todo mundo que quer ser resposta de Deus, vem cá para frente. Nós vamos orar aqui. A partir de hoje você vai gerar muitos questionamentos na sua vida, na vida dos outros. As pessoas vão olhar para você e falar assim, engraçado, né? Por que esse camarada ele é assim, hein? Olha que coisa. Mas quando a gente é resposta de Deus, pensa numa confusão que a gente arruma para a vida da gente, irmão. É confusão. Sabe por quê? Porque muita gente queria ser igual a você, mas não tem competência e nem propósito de Deus para isso. Sabia que tem gente que não tem propósito de Deus na vida dele? Não tem, irmão. Não tem. Agora tem gente que tem um propósito de Deus. Pode dar volta, pode fazer o que quiser. Mas, irmão, vai ter que voltar para o lugar de Deus. Vai ter que voltar para o ponto onde Deus o quer. Vai ter que voltar. Deus tinha um propósito para Jonas. Falou, você vai para Nínive. Ele falou, não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Tarsis é no sul da Espanha. Nínive é onde é o Iraque. Para você ter noção, um navio, gastava 3 anos, para sair de Israel, ir a Tarsis, aportar, descarregar, carregar e voltar a Israel, partindo lá da costa do mar Mediterrâneo, de Jope, por exemplo. O navio gastava 3 anos, irmão, para fazer essa viagem, 3 anos. 3 anos. Uma caminhada de Israel a Nínive era feita em média, em 28 dias. Quando Deus falou para Jonas assim, você vai sair daqui de Israel e vai a Nínive a anunciar o meu juízo contra aquele povo, ele ia gastar em média 28 dias para caminhar tranquilamente durante o dia e descansar, final de tarde e noite, tomar um café da manhã bacana e caminhar mais um pedaço, 28 dias. Um navio gastava 3 anos para sair de Israel, ir a Nínive, ir a Tarsis e voltar. Pastor, como é que você faz umas contas malucas dessas? É porque o navio viajava em média de 2 a 4 nós de velocidade por hora. Quando Salomão vai buscar madeira, ele manda os navios saírem de Israel e ir a Tarsis para buscar madeira. Gastava esse tempo. Então está tudo na Bíblia. Uns negocinhos que fica lá dentro assim que a gente às vezes não enxerga. E depois você pega a medida de Israel a Nínive, você vai ver que as caravanas gastavam em torno de 28 dias, 24 dias, né? Uma viagem um pouco mais longa, 28 dias para fazer essa viagem. Jonas falou assim, não, eu não vou ser resposta de Deus para Nínive, não. Não vou. Eu quero que os ninivitas se lasquem. Eu estou doido que eles vão tudo para o inferno, não quero nem saber deles. Não, você vai. Não vou, vai. Não vou, vai. Acabou que teve que ir do jeito mais difícil. Então bota uma coisa na sua cabeça, meu filho. Não adianta você dar volta. Não adianta você querer a glória desse mundo. Não adianta você querer as coisas dessa terra. Se Deus tem um propósito para você de viver no Santo dos Santos, filhinho, bota uma coisa na sua cabeça. Você não tem herança nesse mundo, mas você é o único que pode tocar na arca. Você tem uma coisinha que ninguém tem. Você pode passar a mão na arca e falar assim, Deus, muito obrigado. Todo mundo pode ter dinheiro, pode ter fama, pode estrelar, pode estar no palco, pode estar nas luzes, mas você é o único que toca na arca. Você é o único que toca nas coisas sagradas.
Então descobre logo seu propósito, filhinho, e para de dar a volta, porque se Deus quer algo com você, não vai adiantar você dar a volta, porque você vai ter que voltar. E o duro é que quando a gente está fora do propósito eterno de Deus, a gente começa a causar prejuízo naqueles que estão à nossa volta. Vê que Jonas estava no navio, fora do propósito, fora do rumo, indo para Tarsis. Tudo começa a perder, o povo começa a perder, a ter prejuízo, lança as cargas no mar e tal. Aí depois fala, não, pode me lançar na água que a tempestade vai parar. Causou o maior prejuízo para todo mundo. Um grande peixe engoliu ele e vomitou ele em algum lugar. E ele teve que ir andando, porque Nínive não tem mar, porque o Iraque até hoje não tem mar, né? Tem não, naquela época também não tinha não. Ele teve que andar os 28 dias dele fedendo a vômito do mesmo jeito. Imagina o banho que ele teve que tomar, irmão, porque peixe já fede, imagina vômito de peixe. Que coisa horrorosa. Então, irmão, isso é a resposta para esse bairro. A resposta que Deus precisa dar para esse bairro, ela está na sua vida. Tá na sua... Sabia que você é o agente de cura para esse bairro? Você é o agente de cura para a rua que você mora. Você é o agente de cura para os seus colegas da faculdade, da escola, do trabalho. Você é a resposta, irmão. Eles têm perguntas que só você vai poder responder, porque você faz parte do quarteto fantástico. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo e você. Você juntos, meu irmão, destronam qualquer principado e qualquer potestade. Mas nós precisamos de dar respostas corretas. Porque respostas erradas geram conceitos errados. Conceitos errados geram atitudes erradas. Atitudes erradas geram vidas que caminham sobre erro. Então não é uma resposta qualquer, é uma resposta exata. Uma resposta exata. Nós precisamos ter respostas exatas da parte de Deus. Respostas, palavra de sabedoria. Eu quero ministrar sobre a sua vida hoje, palavra de sabedoria. Pega isso aí, irmão. Quero ministrar profeticamente sobre a sua vida hoje, palavra de sabedoria. Deus há de colocar palavra de sabedoria na sua vida, para dar respostas para essa geração. Palavra de sabedoria na sua vida, para dar resposta para essa geração. A partir do momento que você começar a estar no Santo dos Santos, a partir do momento que você começar a se colocar para dormir do lado da arca, para estar na presença do Senhor, para estar envolto na nuvem de glória, para estar no lugar da fumaça, no secreto, no oculto com Deus, Deus vai começar a se manifestar na sua vida, na minha vida, em nossas vidas, com uma palavra de sabedoria, para respostas exatas para esse mundo. Eu libero sobre a sua vida essa unção, irmão, uma unção profética, de uma palavra de sabedoria, de uma palavra de sabedoria, de uma palavra de sabedoria sobre a sua vida, que no abrir da sua boca, as pessoas sejam curadas, as pessoas obtenham respostas, clareza, discernimento, definições, que vidas sejam definidas a partir das suas palavras em Deus. Deus vai começar a definir a vida de algumas pessoas através da sua, por causa de palavras que você vai liberar, por causa de palavras que você vai dizer. Deus vai começar a definir história na vida de pessoas. Deus vai começar a definir história na vida de pessoas. Aquilo que estava encoberto, aquilo que estava não ainda revelado, aquilo que ainda estava oculto, Deus vai trazer a resposta na vida de pessoas sobre a sua vida, irmão. Deus vai trazer respostas de Deus virão através da sua vida. Eu quero liberar isso profeticamente nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Haverá respostas, clareza, definições. Haverá resposta através da sua vida. Você é o agente de cura. Você é o agente de cura, agente de cura, agente de cura, agente de cura. Deus vai curar através da sua vida. Deus vai restaurar através da sua vida. Deus vai definir através da sua vida. Você vai ter respostas da parte de Deus para essa sociedade.
Você vai ter respostas da parte de Deus para essa geração. A resposta não vai vir de outro lugar a não ser da sua vida, meu irmão. A sua vida é resposta de Deus. A sua vida é propósito de Deus. A sua vida é propósito de Deus. Deus tem grandes propósitos através da sua vida. Palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, palavra de sabedoria vai fluir através da sua vida, porque você é resposta. Você é resposta de Deus para essa geração. Você é resposta, você é agente de cura, em nome de Jesus. A partir do momento que você agora começar a entrar para dentro do Santo dos Santos, a partir do momento que você começar a entrar, a se posicionar lá no Santo dos Santos, você vai ver Deus começar a agir dentro da sua vida e através da sua vida, como uma resposta para essa geração. Você vai trazer clareza, você vai trazer discernimento, entendimento para essa geração e para gerações futuras, para esse bairro, em nome de Jesus, para essa cidade, para esse país. Você vai trazer resposta de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Seus olhos fechados. Senhor, como foi declarado aqui sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho e filha, respostas dentro da sua casa, respostas para os seus vizinhos, parentes. Que o Senhor nos conserve na presença do Senhor, no Santo dos Santos. Oh, querido, se você está nesse lugar, se você nessa noite ama esse lugar, nós vamos cantar mais uma vez esse trecho. E nós já vamos terminar, vamos dar alguns avisos. Mas se você é como Samuel nessa noite, se você ama estar nesse lugar, declaremos: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Nós não seremos distraídos. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Levante suas mãos para os céus e diga: quem já pisou no Santo dos Santos, esse é o seu lugar, esse é o seu lugar, e onde estiver, clamar pela glória, a glória. Se esse é o seu lugar, diga ao teu Deus a última vez: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Você pode aplaudir ao teu Deus. Você tem acesso. O seu lugar sempre estará lá no Santo dos Santos. O Senhor conhece o seu lugar. Que você reconheça nessa noite isso. Pode se sentar no seu lugar, querido. Deus te abençoe. Nós já estamos terminando. Vamos fazer uns sorteios nessa noite. Que Deus te abençoe. Esse lugar é acessível para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Aleluia. Glória a Deus. Desde já quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco no congresso, primeiro congresso de jovens